Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus que fala sobre a serpente e a pomba. Jesus, ele traz esse conhecimento para os apóstolos, ele dá essa orientação aos apóstolos. E como todo conhecimento, é interessante da gente ver que tem camadas. Existem muitas camadas no conhecimento. Nós podemos ficar na parte mais superficial, podemos ir um pouquinho mais a fundo, podemos ir mais a fundo ainda. E é o tipo de ensinamento que está cheio de símbolos, de conhecimento mesmo que a humanidade vem adquirindo e vivendo. Então são arquétipos, são forças primordiais que estão no nosso inconsciente. Então é muito interessante vermos que todo esse conhecimento possa ser colocado de forma na nossa própria vida e como foi colocado quando Jesus falou com os discípulos dele, com os apóstolos. E para a gente entender isso, o que ele quis dizer lá, ele está lá em Mateus 10,16, ele diz assim para os discípulos: ide, que eu vou enviar vocês como ovelhas em meio aos lobos. Então ele já estava explicando ali que para onde os apóstolos iriam levar a boa nova, fazer o trabalho deles, eles não teriam facilidades, eles teriam problemas, eles seriam engolidos se fosse deixado. Então ele dá uma orientação. Ele diz assim: vocês precisam ser, que sejam vocês prudentes como uma serpente, espertos, astutos e mansos, pacíficos como uma pomba. E aí tem muito ensinamento inserido. Esses dois símbolos são muito fortes e parece para nós muito opostos. E é justamente isso que Jesus queria ensinar. A nossa tendência é irmos para a polarização. Nós vamos sempre ou para um lado ou para o outro. Ou nós nos achamos grandes guerreiros, pessoas que vão conseguir, que vão fazer e que eu não levo desaforo para casa, eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço isso, faço aquilo. E muitas vezes é só a gente insuflando o ego mesmo. Por outro lado, nós temos aquela coisa: não, eu sou de boa, eu não discuto com ninguém, eu não brigo com ninguém, eu estou sempre bem, eu não entro em problemas, eu não entro em conflitos. Isso também é uma forma da gente se eximir da nossa responsabilidade, porque tem horas que nós somos chamados a termos a nossa opinião e a avançarmos nos nossos objetivos, no que nós acreditamos. Então, quando Jesus fala isso, ele vai explicar para eles: vocês precisam ter as duas coisas para poderem sobreviver lá no meio dos lobos. Então, ele já sabia, todo o trabalho que é feito, ainda mais o trabalho que estava começando, era um trabalho que teria muito empecilho. Até hoje nós vemos, qualquer pessoa que queira fazer o bem, em qualquer vertente que seja, não importa se é dentro do cristianismo ou não, qualquer pessoa vai ter dificuldades, vai encarar grandes problemas. Porque tratar dos desvalidos, cuidar daqueles que precisam, como ele falou para eles irem, levar a boa nova, limpar os leprosos, como era tratado na época, tudo isso era revolucionário demais. E era uma forma que precisaria ter resistência. Mas como ter resistência nesse sentido? Sendo apenas como uma serpente ou sendo manso, pacífico, como uma pomba? Teria que ser os dois. Então precisaria ter os dois. Então a serpente, ao longo de várias das eras, do conhecimento da humanidade, do arquétipo que está no nosso inconsciente, ela vem associada a muito conhecimento. Ela vem associada à ascensão mesmo do conhecimento, da espiritualidade. Ela é um símbolo muito poderoso. Por outro lado, ela também tem essa coisa que as pessoas falam assim: fulano é uma cobra, porque é falso, porque é mal, Por quê? Desvirtuaram também muito isso, dizendo que a serpente era má. Talvez porque o simbolismo dela
real, simbolismo que possa mais nos ajudar, seja justamente a ascensão da consciência, ou seja, o conhecimento. É deixar, né, a serpente, ela deixa lá a base da coluna, quando ela, na Kundalini, né, quando ela sobe, ela deixa a base da coluna e ela serpenteia pela nossa coluna para ascender até o chakra coronário. Então, ela já tem todo esse poder, essa referência. E em muitas outras coisas, nós vamos ver na medicina, na farmácia, muitas coisas a gente vai ver o símbolo da serpente. Então, não deveria ser nada ruim. Na verdade, sempre bom. E aí, o que Jesus fala? Você tem que ser esperto, astuto, né? Ter a certa maldade, entre aspas, de você entender quando as coisas estão acontecendo. E que nem todos gostam ou querem que o bem aconteça. Ao mesmo tempo que você precisa também ser manso, tranquilo, pacífico, como uma pomba. E a gente lembra da pomba do Espírito Santo, o simbolismo da paz. Quando a gente fala de Oxalá, tudo isso está inserido. Então, nós temos dois símbolos aí de muito poder, só que se nós formos para um lado ou para o outro, polarizarmos, vai dar problema, nós não vamos conseguir o equilíbrio que Jesus orientou aos discípulos dele. No budismo, no hinduísmo, nós temos seres chamados, né, na mitologia, nas histórias, que são as nagas. E segundo, as nagas são serpentes. E segundo essa mitologia, elas, quando o Buda, o Siddhartha, estava meditando para ascender, né, para transcender esse mundo material, começou a chover muito e veio uma naga, um ser desse, veio perto dele, se enrolou e foi até o alto da cabeça e o protegeu da chuva. Esses seres, para eles, são seres de muito conhecimento, de muita sabedoria, e ele veio justamente estar ali com o Siddhartha. Então, todo o conhecimento, toda a grandeza desse ser, desse simbolismo da serpente, tem que ser entendido por nós, porque senão nós desvirtuamos. E quando a gente desvirtua, nós dizemos que ela é má. E se é má, o conhecimento é mau, a ascensão é má. Isso tudo tem um porquê, uma distorção de todo um conhecimento que pode muito mais nos elevar. Então, essa verdade, toda essa orientação que Jesus trouxe para eles é uma orientação de saiam da polarização, saiam de um estado ou de outro, tenham firmeza, entrem no seu eixo para conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito. É fácil? Não, não é fácil, mas ninguém disse também que seria. A gente precisa continuar nessa jornada de autoconhecimento, de estudo, e não nos deixarmos levar por um extremo ou outro, porque isso traz desequilíbrio, as coisas não acontecem, não são funcionais e nós não conseguimos nada. Então é necessário ter sim a paz da pomba, a tranquilidade, aquela coisa doce da pombinha branca lá que a gente vê, e a gente precisa ter a esperteza, saber a hora de atuar como a serpente faz. Então ela observa, ela conhece o silêncio, uma série de camadas, novamente a gente repete, que tem de conhecimento aí. Existe uma pintura do Cristo que é o Cristo Pantocrator. Essa pintura está na capela, na igreja de Santa Catarina, no Egito. Ela é uma pintura feita provavelmente por um devoto, não se tem o nome ao certo, e lá pelo século VI. E ela é muito interessante porque Jesus é retratado com dois lados. Se você colocar, né, se nós colocarmos uma folha de papel, tamparmos um lado do rosto, ele vai estar com um semblante pacífico, tranquilo. Se nós colocarmos o outro lado, a visibilidade ficar do outro lado, ele está com um olhar mais incisivo, mais direto. Então, nós percebemos aí bem esse simbolismo do equilíbrio. Jesus em nenhum momento foi manso no sentido de deixar que as coisas acontecessem do jeito que tivessem que acontecer. Tanto que existe a passagem lá dos vendilhões do templo, em que ele critica aquilo
realmente, incisivamente, dizendo que aquilo estava errado. Existe muito entendimento dessa passagem, existe muita coisa, mas o fato é que houve uma repressão dele sobre aquilo que estava acontecendo. Eles falaram: o que vocês fizeram com a casa de Deus, com a casa de meu pai? Ou seja, em determinados momentos, Jesus também foi bastante direto e é assim que funciona realmente as grandes mudanças. Elas não podem ser só de uma docilidade, de uma tranquilidade, enquanto que o outro lado começa simplesmente a se enfraquecer. É preciso ter sempre os dois lados. E é isso que esse simbolismo muito importante nos ensina. O equilíbrio, saber para que lado nós estamos indo, em que momento nós nos eximimos das nossas responsabilidades e em que momento nós estamos sendo furiosos, agressivos, ferozes demais. É algo para pensarmos. Que o Pai Oxalá nos abençoe. Até o próximo vídeo.